Olá, eu sou a Carol e esse é o Nas Tramas de Clio, um canal voltado para o ensino de história. Se você já acompanha nosso canal, deve estar acostumado a saber que a gente trabalha com temas do universo cotidiano da gente com as relações com a história. Ou seja, a gente traz muitos elementos da cultura pop, como séries de televisão, e fala o que tem de história nelas. Se você não acompanha o nosso canal ainda, já se inscreva aqui e garanta para saber sobre os vídeos que a gente está trazendo. A gente também tem um site onde colocamos de forma mais detalhada sobre os temas que trabalhamos aqui. A gente não só fala sobre história e relação de sistemas, como também traz dicas para professores e alunos para aprender mais sobre história relacionados com aspectos dessa cultura. Aí, se você reparou a camiseta que eu tô usando, deve estar se perguntando, mas tem como aprender história assistindo Stranger Things? A série não é só sobre um bando de moleque que tá correndo de um lado pro outro, e daí tem uns alienígenas, um mundo invertido. O que isso tem a ver com história? Pois eu tô aqui hoje para te dizer como você pode aprender história e mais, como o professor pode utilizar Stranger Things para ensinar história. Ou seja, como a gente pode analisar essa série e relacionar com a história. No caso, se você percebeu já, a série se passa nos anos 80. Nós estamos já na terceira temporada, já acabou. Estão gravando a quarta temporada, que já trouxe elementos que dá pra gente perceber pelo trailer, que vai estar falando novamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, qual que é a ideia de analisar Stranger Things? Ela é uma série que se passa na década de 80. Ponto. Isso já dá muita coisa pra gente analisar. O vestuário que eles usam, ou seja, esse figurino, também elementos que eles citam na série sobre a cultura pop, né? Eles falam muito sobre jogos de RPG, então os meninos são um bando de nerd que acabam se deparando com uma situação de um mundo invertido. Então, esse portal que leva para um outro mundo, uma realidade alternativa. Nesse caso, o que a gente pode aprender de história? Na terceira temporada, que foi lançada no ano passado, ela trouxe muitos elementos bacanas que o professor pode estar utilizando na sala de aula. E isso é em relação à Guerra Fria. Se vocês perceberem, obviamente que as outras temporadas também poderiam ser analisadas, porque elas também se passam durante esse período de Guerra Fria. Mas nas temporadas anteriores, apesar de terem alguns elementos, como os laboratórios, como a criação de um ser humano que está acima da média, que é a Eleven, que vai ter superpoderes a partir de experiências científicas, a gente já poderia estar analisando a relação com a Guerra Fria. Mas na terceira temporada, isso ficou escancarado, porque a todo momento vão aparecer soviéticos na série. Mas afinal, o que os soviéticos queriam em Stranger Things? Basicamente, se você perceber, eles estão todo o tempo tentando encontrar um portal, uma abertura para chegar nesse mundo invertido. A ideia dos soviéticos na história seria conseguir chegar até lá, pegar essa fonte de poder e estar utilizando como arma para lutar contra o capitalismo. Então, de que forma que isso pode ser utilizado? Obviamente, não existe um mundo invertido, pelo menos até onde a gente sabe, na realidade. Então, o que a gente pode usar na sala de aula? A gente pode pensar como a série, todo momento, está mostrando esse conflito entre capitalismo e comunismo, né? Como os soviéticos são retratados, até porque ao longo da série, se você não assistiu, vem spoiler, mas a série já está aí faz um ano, você vai perceber que as crianças elas vão lutar contra esses soviéticos e elas vão conseguir derrotar, elas passam a perna nos agentes soviéticos. Então isso é uma tentativa também de mostrar a superioridade do capitalismo, porque olha, um bando de crianças derrotou um exército soviético. É óbvio que a gente já não está mais no período da Guerra Fria, não existe mais a União Soviética, então por que essa propaganda ainda continua? Durante o período da Guerra Fria, o cinema norte-americano e toda a sua produção cultural, ela foi utilizada como propaganda anticomunista. E é uma característica que ela permaneceu no cinema norte-americano. Obviamente, hoje em dia, os inimigos sempre são retratados como os islâmicos, porque os Estados Unidos têm muitas guerras no Oriente Médio. Então, nesse sentido, o foco mudou. Mas alguns elementos, principalmente quando a gente está falando de uma série que se passa nos anos 80, então, embora a série seja produzida hoje, ela se passa nos anos 80. Consequentemente, ela vai trazer essa característica, que era o comunismo versus o capitalismo. Então, é muito simbólico numa série de um bando de adolescente conseguir passar a perna no exército soviético. Então, está mostrando uma suposta superioridade do capitalismo contra o comunismo.
Outros elementos que ficam muito presentes nisso é a questão dos elementos patrióticos, né? Todo momento você vai ver bandeiras norte-americanas aparecendo, às vezes são coisas muito pontuais, por exemplo, tem cenas que o personagem tá aqui atrás, tem várias bandeirinhas. Tem uma cena que a Eleven vai sentar no supermercado, no chão do supermercado, e ela vai tentar acessar o mundo invertido, e para isso ela precisava ficar com os olhos fechados. Para vendar os olhos da Eleven, eles colocam uma bandeira norte-americana. Então, todos esses elementos simbólicos são utilizados a todo tempo. E tem uma frase da personagem Erika, que é a irmã do Lucas, que faz parte desse grupo, e ela fala que é impossível você falar América sem falar Érica. Então, essa frase ela também está embutida desse patriotismo. Então, de que forma a gente pode falar sobre história analisando Stranger Things? Todos esses elementos, eles estão relacionados com o período no qual é o contexto em que a série acontece. Então, é uma coisa que eu tenho falado muito aqui, tanto no canal quanto no site, que quando a gente vai analisar alguma coisa da cultura pop, a gente precisa perceber duas coisas. O momento histórico da produção, então como que o momento em que o mundo está passando influenciou naquela criação, e o contexto no qual se passa aquela história. Se a gente for analisar atualmente, a gente não está mais na Guerra Fria. Consequentemente, isso não seria um elemento para estar influenciando a criação do Stranger Things. Mas como a série se passa nos anos 80, seria impossível discutir sobre inovações, sobre pesquisas, armamento, sobre até essa questão do mundo invertido, de monstros, sem estar utilizando os elementos que faziam parte do imaginário das pessoas na década de 80. Então, obviamente que se realmente tivesse acontecido, provavelmente algo assim, né? Se tivesse realmente um monstro, seria esse pensamento, porque era um pensamento que estava em voga na população. Tudo que era de ruim para os norte-americanos estava relacionado com o comunismo. Então, nisso, a série traz esses elementos. Como que o professor de história pode abordar isso? Naturalmente, não precisa você elaborar uma aula sobre isso, né? Você pode estar indicando para os alunos assistirem. Stranger Things está dentro da classificação etária dos alunos, né? Isso pensando principalmente em ensino médio, que é o segmento que eu dou aula, mas também poderia ser para o ensino fundamental, porque é uma série que retrata crianças. Consequentemente, ela pode estar aparecendo em sala de aula, mas você não precisa dar uma aula específica sobre isso. Tá falando sobre Guerra Fria? Sinaliza para os alunos, ó, vocês assistiram Stranger Things? Lá tá sendo tratado sobre isso. Vai passar uma atividade diferente, recomenda que eles assistam. Ou também, muitos alunos, se conhecem você, sabem que você gosta desse tipo de coisa, eles vêm falar com você sobre isso. Ano passado, quando foi lançada essa terceira temporada, os alunos vinham muito falar comigo. Professora, você viu? Tá falando dos russos, tá falando dos soviéticos, tá falando de Guerra Fria. O que a gente pode aprender sobre isso? Então é bacana que o professor sempre esteja ligado nesses elementos. Sempre vai ter aquele professor que fala assim, ui, mas não tem nada a ver essa série com história. E a gente tem que passar a perceber as séries também, os livros, como elementos que podem ser utilizados sim como fonte histórica. Só depende desse olhar do professor e analisar esses símbolos que estão sempre aparecendo. Então essas foram as minhas dicas sobre Stranger Things. Estamos ansiosos para a próxima temporada. O trailer já deixou claro que vai continuar tratando sobre a Guerra Fria. Vai ter mais textos sobre isso por aqui. Assim que eles lancem a temporada, obviamente eu irei maratonar. E também vou trazer mais elementos para falar para vocês o que tem de história em Stranger Things. Continue acompanhando o nosso conteúdo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Acesse o link que eu estou deixando aqui embaixo para vocês sobre esse texto de maneira mais completa. E continue acompanhando, continue indicando para os seus amigos. Até mais!